Eu quero dividir com vocês uma reflexão a partir deste nome, Santa Clara de Assis. O convite à santidade, ele é feito a todos nós. Infelizmente, a gente restringe o convite à santidade a só algumas pessoas, e sobretudo aquelas que já são santas, consideradas santas. E até a gente diz assim, mas aí só se for santo. Tem que perdoar, mas eu não sou santo. Mas a gente precisa de ajudar, só sendo santo. A gente não arruma umas desculpas assim de vez em quando? Para não mudar de vida, a gente diz assim, mas isso aí tem que ser muito santo para fazer. Mas veja, sede santos como o vosso Pai Celestial é santo. De onde tem essa frase? Do Evangelho. A proposta de Jesus Cristo é que todos nós sejamos santos. A santidade, portanto, não é privilégio deste ou daquele. A santidade, para nós que cremos em Jesus Cristo, é uma missão de todos nós. De todos nós. Mas eu confesso para vocês até a minha própria dificuldade. Eu sempre, desde muito mais novo do que agora, queria ser frei franciscano. E comecei a ler alguns livros, histórias de santos. Meus pais contavam histórias de santos e eu fiquei muito interessado. Mas confesso para vocês que fiquei decepcionado, porque eu falava assim, mas eu nunca vou conseguir ser santo. Porque todos os santos que eu conhecia a história, ou eles tinham feito coisas muito extraordinárias, coisas assim que chamavam a atenção demais. Por exemplo, eram riquíssimos, e aí de uma determinada situação, pegavam todos os seus bens e distribuíam aos pobres. Aí eles viravam santo, exaltados por distribuírem todos os seus bens aos pobres. Ou então, eles tinham uma vida muito pervertida, faziam muita maldade, atravancavam a vida de todo mundo e se perdiam mesmo, eram maldosos, malvados, provocavam a maldade, trazia muita tristeza para o coração dos pais, e depois então se convertiam e eram exaltados como santos. Aí eu pensava assim, poxa vida, nem uma bicicleta eu tenho, o que eu vou dar para os outros para virar santo? Não era muito santinho, na verdade, os comportamentos, não, mas estava longe de ter uma vida pervertida. Aí eu falava assim, desse jeito aí não vai ser possível ser santo, não. Quase desanimei, até que então eu fui entendendo que a santidade pode supor coisas extraordinárias. E é bom que a gente tenha coragem de fazer coisas extraordinárias. Quem tiver condições e força e coragem e as circunstâncias favorecerem, que a gente não se furte de fazer coisas extraordinárias. Mas a santidade, ela se dá nas coisas ordinárias do nosso dia a dia. Não adianta nada eu pegar todas as minhas 8 fazendas e distribuir para fazer reforma agrária, não ficar com nada, se no meu coração eu não conseguir perdoar, se no meu dia a dia eu for orgulhoso, se eu não conseguir dizer bom dia para quem está do meu lado, se eu não conseguir respeitar as pessoas, se eu tratar com desdém os mais pobres, os pretos, se eu começar a desprezar a vida que está ao meu redor, se eu não cuidar da natureza, se eu não dirigir na estrada do convento com atenção à velocidade, se eu continuar jogando lixo na mata do convento e deixando tudo sujo, se eu for ao banheiro do convento e deixar a torneira aberta, não adianta nada eu fazer grandes coisas se no meu dia a dia eu não conseguir cultivar a caridade, o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. Nessa tríplice dimensão. E é bonito quando a gente ouve o Papa Francisco, quando ele escreveu, agora recentemente, um convite à santidade, ele diz, nós todos, homens e mulheres desse tempo, somos convidados à santidade. Nas pequenas coisas do dia a dia. O cuidado desvelado de uma mãe atendendo à necessidade do seu filho, isso é santificante. Quando a gente tem que ouvir e não responder no mesmo tom, isso é santificante.
Quando a gente não se irrita com facilidade, isso vai deixando a gente mais santo. E aí esse é o desafio que a festa de hoje nos apresenta. Nós aceitarmos o desafio da santidade, mas não só nas obras extraordinárias, mas nas coisas simples do dia a dia. E nós precisamos de ouvir esse apelo: sede santos, como vosso Pai Celeste é santo. Santidade nos pequenos gestos. Santa Clara fez assim. São Francisco fez assim. Os santos todos fizeram, é verdade, coisas muito extraordinárias, mas, sobretudo, eles viveram ordinariamente, com intensidade. É fácil perceber que é festa quando a gente vai almoçar e tem um assado, uma maionese, uma macarronada. É fácil a gente perceber. Mas também ali no arroz com feijão do dia a dia, tem santidade, tem Deus, tem provocação, tem estímulo, tem evangelho. Então, buscar a santidade nas pequenas coisas, essa é a primeira palavra. A segunda palavra, santa, clara, clareza. O nome já diz, Santa Clara, e a gente até diz, clareai. Então, viver a claridade. Vós sois filhos da luz, diz o Evangelho. Por isso, as nossas obras não sejam obras das trevas. O que é obra da luz? É quando o nosso sim é sim e quando o nosso não é não. Isso é clareza. Isso é clareza. É preciso ter clareza. E hoje a gente vive um tempo de falta de clareza muito grande. Falta de clareza. Se a gente tivesse claro que quem está comigo no Transcol é meu irmão, eu não teria medo dele. Mas a gente tem medo. Hoje a gente anda inseguro pelas ruas. Todo mundo é nosso inimigo. Todo mundo, a gente anda preocupado. É só ver o nosso comportamento nos ambientes públicos. Aqui no convento a gente até fica tranquilo. Mas essa tranquilidade a gente tem no meio de outra multidão? Não tem. Todo mundo tem medo, porque não tem clareza o respeito à coisa do outro, o respeito ao outro. A gente não tem clareza nem do papel de homem e de mulher, está tudo tão confuso. Então a gente vê com tristeza, não tem clareza. O casal, aí o homem se sente irritado e dá um tiro na mulher. Hoje a gente escutou de novo, nessa semana aqui no Espírito Santo, o dado de feminicídio. Quantas mulheres são mortas pelos seus próprios companheiros, que dizem que amam, mas não amam com clareza. Batem, agridem, xingam, matam. Olha que falta de clareza. Falta clareza nisso. Falta limpidez no pensamento e no coração. Então a gente está aí vendo crescer uma candidatura que nós todos somos cristãos. Se apresenta como cristão, é batizado lá nas águas não sei da onde, com um montão de pastor junto, e fala que tem que matar bandido, que tem que armar a população, que tem que colocar um revólver na mão de cada um para dar tiro nos outros. Ué, é cristão? Jesus não manda a gente amar até os nossos inimigos? Então falta clareza. Tem um montão de cristão católico e eu fico meio assim preocupado. Então tem lá no carro, sou católico, graças a Deus. E do lado tem o nome desse rapaz que está aí mandando a gente matar os outros. Ué, falta clareza. Está faltando clareza. Clareza, limpidez. E quando que a gente vai ter um coração limpo? A gente vai ter um coração limpo quando a gente não for orgulhoso, quando a gente não for soberbo, quando a gente não for egoísta. Aí a gente vai trazendo o nosso coração, mais clareza para o nosso coração. Santa Clara de Assis. Normalmente a gente coloca os santos longe de nós. Então, por causa da história toda, aqueles que estão escritos, a gente aqui no Brasil tem pouco santo escrito, né? Madre Paulina viveu lá no sul, morreu em São Paulo, mas era da Itália. Mas tem Santo Antônio de Santana Galvão, franciscano também. O primeiro brasileiro nascido no Brasil que foi
canonizado. Olha que beleza, mas são poucos. Então a gente imagina que a santidade também tem que atravessar o mar para ser santo. Você sabia que em Biriricas também é o lugar da sua santidade? Hoje tem um montão de gente de Biriricas aqui. Quem que é de Biriricas e veio aqui? Aí, tá vendo? Ali em Biriricas também pode ser santo. Em Vila Velha, em Viana, em Minas Gerais, na Bahia, em qualquer lugar. O lugar onde a gente está é o lugar onde vamos fincar raízes no Evangelho. Permanecei em mim. Nós ouvimos hoje São João dizer, permanecei em mim. Se a gente permanecer em Jesus Cristo, a gente é capaz de frutificar. Agora, se a gente não permanecer em Jesus Cristo, veja, é permanecer. Permanecer é manter-se ali. Não é igual o beija-flor, dá lá uma bicadinha e vai embora. Às vezes a gente vê cristão beija-flor. Está com fome, vem no convento e pede a bênção de Nossa Senhora. Saciou a fome, não volta nunca mais. Está com necessidade, faz até promessa. E depois não volta nunca mais. Não permanece. Não permanece. Então ali onde você permanece, em Biriricas, no seu dia a dia, no seu lugar, ali onde você permanece, ali é o espaço da sua santidade. Santidade para todo mundo, clareza para todo mundo. E onde quer que a gente esteja, onde quer que a gente estiver, que a gente permaneça no amor do Senhor. Hoje o dia de Santa Clara nos inspira, nos anima, nos encoraja, que a gente renove a nossa disposição de ser sinal do Evangelho onde quer que a gente for. Assim seja.